Olá a todos teófilos, ou seja, olá a todos que amam a Deus. Estamos na semana 44 deste plano de leitura bíblica que estamos a fazer como igreja, no livro número 27 desta leitura, o livro de Atos. Lucas escreveu esta obra que contém 2 volumes, Lucas Atos. Ambas são dirigidas ao excelentíssimo Teófilo, um título que revela a uma pessoa com elevado status social. Mas a curiosidade incrível é que Teófilo significa aquele que ama a Deus. O que poderemos induzir, então, daqui é que estes escritos são de alta ou de extrema relevância para quem busca e ama a Deus, ou seja, para todo cristão. Estamos muito entusiasmados com a leitura até aqui. Espero que também estejam muito entusiasmados. Tem sido grande tempo de crescimento e é tão bom estar a fazer juntos. É muito encorajador. Espero que tenham lido o livro de Lucas, que é muito importante agora para dar seguimento no livro de Atos, e que tenham sido também edificados com a sua leitura. Então, em Atos 1, versículo 1 a 2, lemos o seguinte: No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, vemos aqui que Lucas literalmente resumiu nestes versículos o livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas. E depois então continua no versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. E a partir daí então inicia o seu segundo livro, ou seja, o seu segundo volume, o livro de Atos. Vamos ficar então neste livro de Atos durante 3 semanas. Vai ser incrível e vamos então ver como é que a história da igreja acontece através deste livro. Em Lucas vemos a história de Jesus e agora em Atos entramos na história da igreja. Então, iniciando então sobre esta visão do que é a visão da igreja, vemos em Atos 1, versículo 8 o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que é que será que Jesus nos está a dizer aqui? O que ele está aqui a dar-nos é a visão da igreja. Ou seja, nós seremos suas testemunhas na cidade natal, ou seja, onde moramos, na nossa região e depois nas nações. Ele está a dizer: quer que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo e que isso tenha repercussão por todo o mundo. Então, vemos isso a acontecer, a iniciar-se nos discípulos, em Atos 2, eles estavam todos reunidos num lugar só, e vemos que nesse lugar eles estavam em oração, e na altura da festa de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre eles. Um pouco de enquadramento só, a festa de Pentecostes, ou seja, as pessoas reuniam-se em Jerusalém, de diferentes áreas e regiões, para celebrar a festa das colheitas, e Pentecostes, Pente significa 50. Então isto acontece 50 dias depois da Páscoa, ou seja, para aquele período específico que aconteceu 50 dias depois de Jesus ter morrido naquela cruz. Temos esta festa onde se reúnem milhares de pessoas em Jerusalém e se reúnem para essa festa. E vemos que então o Espírito Santo desce e é esse o momento que recebem de sinal, como Jesus tinha dito, para que possam avançar o reino de Deus. Vemos aqui neste momento, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos de forma poderosa, vemos o cumprimento do que vemos em Joel 2, 28 a 32, que diz o seguinte: Depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? O Espírito do Senhor veio e podemos assim então assistir ao nascimento da igreja e podemos assistir à capacitação
daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador para fazer avançar o reino. É incrível que no Evangelho de Lucas, vemos as promessas de Jesus e em Atos temos o cumprimento das mesmas. Esta semana vamos ler os primeiros 10 capítulos de Atos e sugiro que possam, isto é uma sugestão, que possam ir destacando ao longo da leitura a ação do Espírito Santo à medida que forem lendo. E aliás, isto levem para todo o livro. É muito bom ver a ação do Espírito Santo a acontecer. Sublinhem isso. Vamos ler coisas incríveis e entusiasmantes nestes primeiros 10 capítulos, como a cura de um aleijado de nascença, Pedro a levantar-se no templo e a pregar o Evangelho de forma ousada mesmo, com a conversão de mais de 5.000 homens, Pedro e João perante o Sinédrio a pregarem para as autoridades que os tinham mandado levar até perante eles, e eles recusaram-se. As autoridades disseram: parem de pregar essa loucura. Então eles praticamente a dizer, e João e Pedro de forma orgulhosa dizem: como é que é possível nós pararmos de fazer isso? Recusam-no a fazer. Vemos a história triste de Ananias e Safira, que fizeram o que não deviam ter feito. Vemos mais curas, perseguições da igreja. Vemos a igreja a crescer de forma incrível. Vemos a escolha dos diáconos, porque a igreja já estava tão grande, era preciso começar a ter aqui alguma estrutura para apoiar e libertar os apóstolos para a oração e para o ensino. Vemos também um dos diáconos, Estevão, um homem cheio do Espírito, ser preso injustamente ou indevidamente, mesmo assim a pregar o Evangelho de forma ousada e a ser morto por se negar a rejeitar Cristo. É incrível ver o avanço do reino a acontecer. Depois disto acontece então a dispersão da igreja. A igreja começa a sair ali de Jerusalém e a cumprir-se o que Jesus tinha falado. Vemos também ainda, já desse momento, a aparecer uma personagem, uma pessoa que seria fabulosa, que seria para o avanço do reino, Saulo. E vemos então mais à frente no capítulo 9 a conversão de Saulo, e vemos no capítulo 10 Deus a mostrar Pedro que o avanço do reino é acessível a todos os povos e a todas as nações. Não te esqueças também de ler o mergulho desta semana, e o mergulho profundo. O mergulho desta semana fala sobre não vás sem ele, ou seja, para todo lado que vás é necessário estar cheio do Espírito. Não há forma de viver, de ser discípulo de Cristo sem o Espírito Santo. Depois o mergulho profundo tem um nome muito caro, pneumatologia, ou seja, que no fundo significa o estudo do Espírito Santo. Diverte-te, se edificado, cresce com a leitura do livro de Atos, destes 10 capítulos ao longo desta semana, e vamos juntos crescer. Deus abençoe.